E você vai comer onde? Levou marmita para o trabalho ou vai comer fora? Então é importante ficar bem atento com essa notícia que a gente vai te passar agora, viu? Os preços das refeições nos restaurantes subiram mais de 40% de acordo com uma pesquisa do Procon de São Paulo. O aumento da refeição self-service, né, por quilo foi registrado de janeiro de 2020 a fevereiro de 2024. Só para você ter uma ideia, em um ano a variação foi de quase 8%. Para a gente entender os motivos, então, dessa disparada dos alimentos, a gente vai conversar de forma remota com a Deise Garcia Tomal, diretora de Estudos e Pesquisas do Procon São Paulo. Deise, que bom ter você novamente aqui conosco. Bom dia. Obrigada, prazer é meu. Bom dia, Arthur. Pois é, as pessoas precisam já, Deise, reparar nessa notícia, né? Extremamente importante. Daqui 3 horas, muita gente vai sair para almoçar, como falamos agora há pouco. Então, esse é o momento de prestar atenção, repensar, né? Será que a gente vai almoçar fora hoje? Será que não? Como é que fica a situação? Traga para a gente esses números, por favor. Sim, as refeições aumentaram de janeiro de 2020, que foi lá no início da pandemia, até fevereiro de 2024, esse aumento foi de quase 41%, sendo que o INPC nesse mesmo período foi de 29,38%. E esse aumento pode ser atribuído a diversos fatores, como a própria pandemia, né? Ainda temos reflexos da pandemia nesse aumento. Por quê? Porque nesse período houve um aumento de custos operacionais para os restaurantes, devido a medidas de higiene e segurança que eles precisaram adotar, além também de possíveis impactos no aumento do preço dos alimentos, que esse aumento de preços foi puxado pelo arroz, batata, feijão e cebola. Eita, Lelá, então, vamos repetir, por favor, Deise, arroz, feijão e cebola. Tá difícil de comer aquele prato básico, batata, né? também. E batata também. Tá difícil comer aquele prato básico brasileiro, né? Todo mundo gosta. É, que todo mundo gosta. E o tempero também, a cebola tão usada, né? Para preparar um bom arroz, um bom feijão, uma gostosa batata. Agora, vocês pesquisaram isso, o Procon esteve de olho aí em 350 restaurantes, é isso? Isso mesmo. Foram 350 restaurantes nas 5 regiões da capital: Zona Norte, Sul, Leste, Centro e Zona Oeste. E o que nós constatamos é que na Zona Sul, o preço da refeição é o mais caro, e seguido pela Zona Leste. E o mais barato, atualmente, está na região da Zona Norte. Foram pesquisados 4 tipos de refeições: o self-service por quilo, o sistema buffet de self-service a preço fixo, o prato do dia ou o prato feito e o prato executivo de frango. Todos eles tiveram aumento, como você mesmo disse lá no começo, nesse último ano de 7,64%. Então, está ficando cada vez um pouquinho mais caro aí para a gente fazer a nossa refeição perto do trabalho, porque a gente não pode escolher uma região, apesar dessa pesquisa ter sido feita por regiões, mas, claro, o consumidor acaba fazendo a sua refeição próxima ao seu local de trabalho ou de onde ele está no momento. Então, não tem como ele se deslocar até uma região onde a refeição é mais em conta. Ô, Deise, você trouxe agora a informação dessa aí da questão do self-service, né? Tem algumas relações de pratos que você nos trouxe. Você teria, por favor, como mensurar a base, então, desses preços para cada uma dessas refeições, por gentileza? Sim, o self-service por quilo, nós chegamos a um preço médio de R$ 77,16. Já no sistema de buffet self-service, que é com cobrança a preço fixo, esse valor chegou a R$ 54,97. Já no prato do dia, que é o prato feito, esse valor chegou em média a R$ 30,47. E no executivo de frango, que é uma proteína que nós escolhemos para comparação entre todos os restaurantes, está na média de R$ 38,05.
Agora, Deise, a gente está falando aqui na capital paulista, também podemos mensurar isso na Grande São Paulo e outras regiões do estado? É possível trazer essa informação? Sim, essa informação foi feita a nível estadual. Estadual. Então, nós podemos sim, estender essa pesquisa para todas as regiões. Claro, na região da capital, na Zona Sul, foi constatado o maior preço. Compreendido. Agora, Deise, acho que é importante também trazer uma reflexão para o nosso telespectador, né, o cidadã paulistas que estão nos acompanhando agora, de dicas também, né? O que o Procon pode oferecer, então, ao consumidor em relação a essa questão dos restaurantes? Sim, são dicas básicas, mas que são muito importantes, né? Que podem deixar o consumidor atento na hora de escolher a sua refeição. As dicas que nós damos é que os estabelecimentos que oferecem refeições por quilo, o preço deve ser anunciado por quilo. Pode até constar o preço por 100 gramas, mas, nesse caso, também deverá constar o preço por quilo, para não acabar levando o consumidor a erro na hora dele avaliar esse preço. E também gostaria de dizer que o pagamento da gorjeta, ele não é obrigatório, tá? Então, se você entra num restaurante, chega lá a conta na hora de você pagar, tem lá a porcentagem da gorjeta, esse pagamento não é obrigatório, é uma liberalidade do consumidor. E se não teve esse serviço, não pode ser feita essa cobrança. Também a aceitação do vale-refeição é muito importante, né? Muito parte dos trabalhadores tem o vale-refeição e quando eles chegam no restaurante, se tiver alguma menção de que aquele restaurante, aquele ambiente aceita o vale-restaurante, ele é obrigado a aceitar. Mas não é obrigado a aceitar todo o restaurante. Então, só se ele tiver alguma mensagem vinculando que ele aceita. E não pode ser definido também um valor para aceitação do vale-refeição. Isso é livre, pode ser, você pode comer R$5 ou R$50, o vale-refeição deve ser aceito. Olha, isso que você está nos informando é muito importante, viu? Por exemplo, eu nunca entro num restaurante e observo ali, né? Aceita que tipo de... com vale-refeição, cartão, Pix, sei lá, enfim. Eu acho que é interessante as pessoas ficarem atentas a isso também, né? Assim, porque geralmente as pessoas estão com vale-refeição ali, quem consegue segurar vale-refeição, né? Muitos cidadãos não conseguem segurar até o fim do mês, claro. Mas acho que é importante tentar trazer essa informação ao nosso telespectador, a atenção com o uso, se é possível pagar com refeição ou não. Isso é muito importante. Agora, além de tudo isso também, né, Deise, acho que tem uma dica para o dono do estabelecimento. Vocês passariam alguma coisa em relação a isso também ou não? Sim, para o dono do estabelecimento, nós sempre passamos todas as dicas que nós passamos para o consumidor, para que ele realmente obedeça todas essas orientações, para que ele evite, né, um dissabor de uma eventual de acabar caindo em alguma eventual infração. Então, sempre colocar no preço por quilo, sempre colocar o preço da tara ou do prato, que deve ser descontado no fim do peso da refeição por quilo. Sempre informar se aceita ou não vale-refeição, se informar que aceita, sempre aceitar, não definir horários, ou se definir horários para promoções, por exemplo, a partir das 15 horas é mais barato, então ele deve colocar exatamente o horário, das 15 às 17, deve delimitar esse horário, e deve constar também o valor que vai ser cobrado a partir daquele horário. Então, são dicas que ficam para que o estabelecimento, para que o restaurante que o consumidor vai entrar, possa ser munido de informações para que o dono do estabelecimento também evite um dissabor de cair numa eventual infração. Deise, acho que as pessoas hoje que estão assistindo ao Estúdio Alesp, nos acompanhando tua fala hoje,
essas pessoas devem prestar muita atenção hoje na hora de comer, né? Na hora da refeição. Aí é aquela velha história, né? Os nutricionistas também orientam um prato bonito, colorido, né? Então acho que ali dá para pegar um grãozinho aqui, outro grãozinho ali, né? Uma carne, um pedaço de frango e todo mundo vai se orientar em relação a isso. E aí também tem uma outra situação que me ocorre aqui agora, né? Acho que as pessoas vão começar com essa ideia, né, de saber que o preço não está tão doce, mas pelo contrário, bem salgado mesmo. A questão do desperdício também, né? Sim, a questão do desperdício. Não pode ser cobrada a taxa de desperdícios, né? Infelizmente, é comum a gente adentrar em estabelecimentos que fornecem refeição self-service, geralmente é no self-service com cobrança a preço fixo. E aí a gente lê lá, taxa de desperdício, taxa de sobra. Isso não pode acontecer, não pode ser cobrado pelo restaurante essa taxa de sobra. Por quê? Porque esse serviço, ele pode ser considerado como fornecimento de um serviço não solicitado pelo consumidor. Então, o consumidor não solicitou que fosse aquele restaurante dispusesse de um buffet à vontade por um preço fixo. Uma vez que o proprietário se dispôs a fazer isso, ele tem que arcar com eventuais desperdícios, né? Claro que a gente não está estimulando aqui o desperdício, mas ele não pode cobrar por ver um restinho de comida no prato, por qualquer que seja o motivo. Então, isso é uma prática vedada pelo nosso Código de Defesa do Consumidor. Outra coisa também é no supermercado, por exemplo, né? As pessoas vão ao supermercado, eles estão realizando compras, vira e mexe, o locutor lá diz alguma coisa que está em promoção, né? Promoção relâmpago. E aí eu estou dando uma olhada aqui nas informações de vocês, é proibido veicular promoção informando apenas que é por tempo limitado, sem apresentar a data do seu término. Isso aqui é importante também, tanto para o dono do estabelecimento quanto para o consumidor, né? Isso, exatamente, porque todas essas informações que o PROCON passa, todos esses levantamentos, qual a finalidade? É para que o consumidor conheça, acompanhe os preços, no caso aqui a gente está falando de refeições, mas pode ser de produtos no mercado. Então, essas informações, elas têm que ajudar o consumidor, elas não podem atrapalhar. Então, se você constar lá, é por prazo limitado. E aí, o consumidor vai, como que ele vai se programar? Ah, eu vou amanhã comprar, eu vou semana que vem, ou eu vou comprar agora. Então, todas essas informações são para que o consumidor esteja municiado de informações e possa planejar o seu orçamento. Então, quando tiver uma promoção, um mercado ou em qualquer determinado estabelecimento, seja ele de qual ramo for, é obrigatório constar o momento, a data limite para aquela promoção. Então, se é até às 17 horas da tarde, no caso de um restaurante, ele dá um desconto para o cliente. Deve constar expressamente isso. Uma loja, um mercado, tem uma promoção, leve 2, pague 1, tem que constar que é hoje a promoção, ou até dia tal. Então, deve ser tudo muito bem delimitadas essas promoções, para que o consumidor possa programar o seu orçamento. Ô, Deise, agora há pouco você estava falando sobre a questão do desperdício de alimento. Tem muita gente que resolve pedir, né, no restaurante, separa essa comida que eu deixei aqui no prato para eu levar para casa. O estabelecimento, existe alguma orientação, por exemplo, do PROCON em relação ao estabelecimento cobrar, por exemplo, o isopor que a pessoa resolva levar a comida para casa para não desperdiçar o alimento? Não, não existe no Código de Defesa do Consumidor, não existe uma orientação expressa com relação à cobrança. Mas o que nós podemos entender, até por uma questão do gasto que o restaurante vai ter, ele poderia sim cobrar ali uma taxa, porque não está fazendo parte da refeição que o cliente sentou na mesa para fazer, né? Ele está pedindo para levar para casa uma parte da refeição que sobrou. Então, nós entendemos que sim, o estabelecimento poderia fazer a cobrança
pote, digamos, né, dessa embalagem para ele poder levar o resto do alimento para casa. Claro, isso deveria ser um preço razoável, né? Não pode cobrar, por exemplo, uma refeição de R$ 50, você vai cobrar R$ 30 o preço de uma embalagem. Mas você pode cobrar, ver quanto é o fornecedor deve pesquisar, né? Ver, adquirir esse pote e repassar, sim, para o consumidor o valor razoável, né? Um valor que seja baixo, que não seja um valor abusivo e razoável, para que ele também não tenha, no caso, prejuízo. Ok, então, Deise Garcia Tomal, diretora de Estudos e Pesquisas do Procon São Paulo, eu quero agradecer muito a sua participação, a sua presença aqui no Estúdio Alesp, sempre muito bem informando, então, os nossos telespectadores. Abração para você, bom dia. Um abraço, Arthur. Eu que agradeço a oportunidade para a gente sempre poder manter os nossos consumidores informados. Bom dia para você também e para todos. Valeu, bom dia, abração. E olha, eu quero deixar aqui um recado também, viu, gente, para o Josiel, para o Val, para a Dani, para a Tatiane. A gente vai ter que repensar essa nossa saída para o almoço, hein? Vamos repensar isso aí, porque o preço não está tão bacana assim, não. Está muito salgado e não vale a pena ficar doente por um preço tão salgado assim. Mas bora lá.